Tá, aí vamos lá. E aí você foi trabalhando, conheceu o Néstor. Como que é ter filho aqui? Me explica. Isso, eu fui trabalhando daquele jeito, né? O jeito que tinha os trabalhos, porque a pandemia acabou que paralisou muito, né? Assim, os trabalhos diminuiu muito, né? Mas eu trabalhava em o que aparecia, eu pegava. E eu consegui pegar um dos part-times. Hoje eu nem faço esse mais, foi uma fábrica de roupa. Eu tava com 5 meses mais ou menos de gestação. Eu comecei a limpar essa fábrica de roupa e limpava ela à noite e trabalhava no que aparecia durante o dia, né? E com uns 6 meses mais ou menos que eu tava de gravidez, eu passei mal e fui pro hospital e eu descobri que eu tava com apendicite e tive que fazer uma operação durante a minha gestação. E operei. Os meus filhos ficaram indo limpar esse part-time que eu fazia, junto com a minha irmã, porque ela também fazia um. Nessa época, minha irmã já tinha comprado um carro. Ela tinha comprado um carro de uma amiga dela também da igreja, que vendeu para ela um carro e, tipo, pague do jeito que você der conta. Que bom. Isso. E aí, né, serviu tanto para ela quanto para mim. E aí, ela fazia o part-time dela e eu fazia o meu e a gente fazia junto. Quando eu operei, eu fiquei 6 dias no hospital e 15 dias em casa. Aí, os meus meninos ficavam indo com a minha irmã fazer esse part-time meu. Quando a gente não trabalha aqui, a gente não ganha, né? Aqui, se você ficar um dia sem trabalhar... Não vai trabalhar, para quem está começando a vida, quebra nossas pernas, o mês não fecha, você fica devendo. Como que vocês faziam? Desse jeito. Primeiramente, quando foi bem no início que eu cheguei aqui, que estava aquela pandemia, que as coisas, né, não estavam caminhando, não tinha trabalho direito, era aquela coisa picada. Minha irmã tinha o trabalho dela fixo, que diminuiu bastante. Quando a gente estava com uns 4 meses, mais ou menos, que a gente estava nessa casa, a situação ficou bem, bem apertada, bem crítica. Então, tanto que naquela época, por conta da pandemia, se a pessoa não desse conta de pagar o aluguel, né, o proprietário da casa tinha que esperar, não podia tirar da casa, não podia levar para corte, despejar, né, que eles falam aqui. E estava muito apertado para a gente. As contas dessa casa era grande, as contas dessa casa vinham muito cara. E aí a gente decidiu conversar com o dono da casa para ver se a gente podia quebrar esse contrato. A minha irmã conseguiu um basement para ela com o filho dela. E eu aluguei um apartamento menorzinho para dividir com um amigo meu. Você e a tua irmã não estavam indo bem, estavam se pegando. Não, é porque realmente estava muito difícil mesmo, sabe? Pagar as contas. E ela conseguiu um basement para ela, com o filho dela. Mas o basement seria só para ela e para o filho dela. E por que ela não dividiu o apartamento com você? Daria praticamente na mesma. Eu não sei, ela meio que ela alugou esse basement, ela decidiu ir e eu, tipo assim, ela decidiu ir pra esse basement e eu tinha que ver o que eu ia fazer da minha vida, né? Então vocês não estavam muito unidas na época. Ai, assim, você botando esse ponto de vista agora, eu nunca me parei pra pensar nisso. Não, eu não quero começar nada não, porque eu tô pensando, se é eu e meu irmão, eu e meu amigo, nós estamos juntos. O que nós vamos fazer se a situação tá difícil? Não, eu vou para um lugar e falo boa sorte. É porque, assim, primeiramente, a gente tinha pensado em ir para casa do meu namorado, em Denver. Porque ele tem casa lá em Denver. A gente tinha pensado em ir para lá. Ia eu e os meus filhos e a minha irmã também. Aí a minha irmã achou esse beijo e decidiu não ir. E aí eu ia. Mas, ao mesmo tempo, também eu fiquei assim, ele mora lá, mas ele mora com o irmão dele, sobrinho, filho do irmão dele. E aí eu fiquei aquele negócio, né? Entrar dentro da casa dos outros, com outras pessoas morando junto. E aí tinha esse amigo meu que precisava de alguém para dividir um apartamento. E eu fui morar. Eu achei melhor dividir esse apartamento com ele do que ir para casa do Nestor, com o irmão dele, com a família dele lá, sabe? Eu não ia me sentir à vontade. Entendi. Então eu achei melhor. Então foi assim que a gente fez. A gente alugou um apartamento que era bem mais barato. Eu dividia, né? O Nestor pagava meu aluguel, porque tipo, eu tinha uns biquinhos aqui. Aí sim, Nestor. Não. Aí ele pagava o meu aluguel, né? A gente combinou. Ele pagava meu aluguel ali e ajudava no que precisava. Mas é lógico que eu não parei, né? Tipo assim, eu trabalhava no que aparecia, Paulo. Eu vim pra cá disposta a trabalhar. Lógico que as coisas, os planos não saíram como esperado, porque eu não esperava passar. Eu não esperava passar pela pandemia, eu não esperava ter uma criança, né? Engravidar.
Eu vim para cá com 2 adolescentes. A minha pretensão era o quê? Chegar lá, eu vou trabalhar de dia e de noite. Né? Só que eu não esperava pegar essa pandemia, eu não esperava que eu ia engravidar, né? Então, os planos não saíram como planejado, mas eu vim disposta a trabalhar. Tanto que eu não tinha trabalho, o Nestor mexia com landscape e ele precisava de gente para trabalhar. Então, eu falei, não, então me dá serviço, eu preciso de trabalho, você precisa de contratar gente. Então, assim, eu fui trabalhar com ele na landscape, eu tava com 6 para 7 meses de gravidez. Eu trabalhei com ele no landscape. O que aparecia, eu pegava. Entendi. Não dispensava nada. Eu trabalhava, tinha dia que eu trabalhava limpando casa, chegava em casa 8 horas da noite, eu já chegava, já passava direto pro part-time, sabe? Chegava em casa 10, 11 da noite. Eu só não trabalhava quando realmente não aparecia trabalho. Mas era aquele negócio, né? O primeiro ano, o 2020 foi aquele negócio. Os trabalhos foi tudo picado. E aí, quando foi melhorando? Foi em 2021 as coisas já foi chegando mais no jeito, porque acho que o povo perdeu um pouco aquele medo maior ali, né? Que também tava morrendo muita gente. E eu já, né, passei minha gravidez, eu ganhei a minha menina, porque muita gente, além de já não estar tendo muito emprego, muita gente ficava com medo de me levar por conta de eu estar grávida, né? Tinha medo de eu machucar alguma coisa. Né? Às vezes eu combinava o serviço sem nem contar que eu estava grávida, porque se eu contasse que eu estava grávida, a pessoa não me levava. Então, eu via ali uma postagem no grupo, combinava, no outro dia a pessoa chegava lá, que aí que ela ia descobrir que eu estava grávida, que eu nem contava. Então, o 2021, as coisas foi começando a pegar mais um pezinho,